Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos para a quinta parte da mensagem Vencendo a Mentalidade de Gafanhoto. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Até aí. E eu digo para você, se aquilo que te pertencia há alguns anos foi consumido pelo diabo, comece hoje a louvar a Deus, porque todos os seus bens serão restituídos. Tudo que foi consumido pelo diabo retornará às suas mãos. Muitas vezes, nós costumamos enfatizar mais o lado ruim das adversidades e nos esquecemos de que Deus tem um propósito, uma grande promessa de nos abençoar através das provações, mesmo que o diabo tenha saqueado os nossos bens. Quando buscamos o Senhor na adversidade, em meio à luta, às dificuldades, o Senhor sempre reanima o nosso espírito. Existem muitos cristãos que, ao atravessarem momentos de dificuldade, ficam desanimados e desanimam também os demais irmãos. Eles demonstram, através das suas atitudes, que valorizam mais as artimanhas malignas do que as coisas de Deus. Em 1 Samuel 30, do versículo 4 a 19, Davi também passou por uma grande luta, mas Davi se reanimou no Senhor. E com isso você precisa entender que não há adversidade que possa desmotivar o cristão espiritualmente renovado, que tem permanecido fiel. Além disso, Davi reanimou 600 homens que estavam tão frustrados que queriam matá-lo. Na hora da adversidade, você tem que ter muita disposição e unção para reanimar a si e aqueles que estão querendo te apedrejar. Não deixe as aflições taparem os seus ouvidos à voz de Deus. Existem cristãos que, no momento das dificuldades, costumam clamar pela misericórdia de Deus. Deus quer operar na nossa vida. Satanás não pode impedir os propósitos do Senhor para cada um de nós. Davi não se lamentou. Ele orou pedindo orientação do Senhor. A oração de Davi nos serve de exemplo para as nossas vidas. E eu te pergunto, quem nunca passou por lutas? Davi teve também os seus bens saqueados. Para ele, a sua família talvez estivesse morta. E ele disse: perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? É tempo de nós falarmos em avanços. Apresente ao Senhor as perseguições que você tem sofrido. Regozije-se no sofrimento. A grande questão é como obtermos vitória em meio à perseguição e recuperarmos o que o diabo nos tomou. Mas lembre, Deus nos fará vitoriosos. A oração de Davi no Salmo 18, versículo 37 diz: persegui os meus inimigos e os alcancei. Davi não só perseguiu os inimigos, mas também os alcançou. Ele só voltou depois de haver dado cabo deles. No versículo 38 está escrito: esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Quando o povo de Israel parou diante do Mar Vermelho e percebeu que o exército de Faraó o estava perseguindo, Moisés orou com todo o povo e Deus falou: levanta o cajado sobre o mar e fende-o. Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés, em Êxodo 14:13, disse: os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Ou seja, você poderá enfrentar outras lutas, mas essa que você está enfrentando, nunca mais vai enfrentar. Deus também afastará para sempre
aquilo que tem confrontado a sua vida, que tem atrapalhado a sua caminhada e te perseguido. Dia após dia, ano após ano, você tem travado a mesma luta contra os espíritos malignos, contra as enfermidades. Clame ao Senhor. Você poderá vencê-los de uma vez por todas. Você lembra do cego Bartimeu, em Marcos 10, do versículo 46 ao 52? Aquele homem estava gritando, chamando por Jesus à beira do caminho. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas à medida que eles o repreendiam, ele gritava mais alto. Todas as vezes que você for perseguido na sua vida, grite mais alto, vá mais fundo, continue, não pare, porque tudo o que o diabo quer fazer é te desanimar. Dobre os seus esforços. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Faça uso da autoridade que Deus lhe deu. Você receberá a autoridade do Senhor para vencer o inimigo das nossas almas. E essa autoridade foi conquistada na cruz do Calvário e transferida para nós, a Igreja de Jesus Cristo. Nossa vida foi comprada e remida pelo sangue de Jesus. O importante é o que Jesus fez por mim, por você, na cruz e ponto final. Existem cristãos que não alcançam a vitória porque não obedecem à palavra. Mas a palavra de Deus é poderosa e quando nós a obedecemos, não tem inferno que possa nos resistir. Davi disse em sua oração: perseguirei eu o bando? Davi orou corretamente. O que nós aprendemos com essa oração é que não devemos temer as ações do diabo, por mais intensas que elas sejam. Davi não se preocupou com as lutas que ele estava enfrentando. Davi não lamentou pela destruição da sua casa e o perigo que a sua família estava correndo. Davi tratou o inimigo como deveria ser tratado. Ele o perseguiu e Deus lhe concedeu 3 tipos de respostas. Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus nos revela mistérios profundos quando oramos. Quando buscamos ao Senhor, a nossa vida muda, porque Ele nos revela a sua vontade. Para Davi, os seus familiares estavam todos mortos. E talvez você esteja enfrentando a mesma situação. Talvez pense que não há mais saída para os seus problemas. Porém, Deus está dizendo neste momento que quer te dar um grande livramento, quer vivificar e renovar a sua vida. Depois que Deus respondeu à oração de Davi, ele se levantou e tranquilizou os seus 600 homens com estas palavras: ninguém morreu, eles estão vivos, sigamos em frente. Mas o que aconteceu quando Davi tomou essa iniciativa de se erguer no meio da dificuldade, da luta, da adversidade? Os 600 homens que estavam com ele também se levantaram. Disseram: vamos resgatar as nossas filhas e as nossas mulheres. Eles saíram ao alcance dos inimigos, sem saber a direção. Nenhuma pessoa em sã consciência faria isto. Davi e os seus homens tiveram muita fé e por isso creram que seriam bem-sucedidos naquela arriscada missão. E eu digo para você, mantenha os olhos abertos para ver o livramento de Deus. Deus proveu os meios necessários para o livramento quando Davi obedeceu à palavra de Deus. Há coisas em nossa vida que nem eu e nem você podemos fazer, somente Deus. Mas Ele só provê o livramento quando nós tomamos a atitude certa, quando tomamos uma decisão. No reino de Deus não entram covardes. Também não entrarão os tímidos, que, segundo a Bíblia, são aqueles que, mesmo conhecendo a palavra, não a praticam.
Deus enviou o vento que abriu o mar somente depois que Moisés levantou o cajado e disse: abra. O vento soprou e o mar se abriu. Quando Davi tomou a decisão certa, Deus fez algo interessante, provendo os meios necessários para a libertação da sua família. Eles de repente encontraram um soldado do exército amalequita. O soldado estava ferido, mas ele ajudou Davi. Quando Deus tem um plano para a nossa vida e estamos afinados com seu espírito, no meio da adversidade, você deve detectar situações que não está habituado a ver. Em meio às provações, você poderá ser surpreendido por situações inusitadas. E será através dessas situações que você encontrará a saída de Deus para a sua vida. Pense na vitória. Esses são os pensamentos que o Espírito Santo semeou em sua mente. Alimente-o. Creia que a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele está fazendo algo para te levar à vitória. Creia que Deus está lhe mostrando uma porta de saída, um ponto de resgate para a restituição dos seus bens materiais e espirituais. Se tivermos fé, podemos identificar uma solução no meio da dificuldade. Davi obedeceu a Deus, permaneceu no meio do problema e acabou encontrando um homem do exército dos amalequitas, que o levou até onde estava sua família. Engana-se quem pensa que chegou ao auge das suas conquistas. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais Ele tem para nos dar. Davi aproximou-se do seu inimigo, começou a interrogá-lo, demonstrando interesse por sua recuperação e, por fim, fez uma proposta de lhe poupar a vida se ele os conduzisse até o bando, até os soldados do exército amalequita. Deus hoje lhe mostrará alguém que o conduzirá à sua vitória. Davi era um homem de muita influência. Até mesmo o inimigo ele convenceu a servi-lo. O inimigo não fará festa com aquilo que é seu. O versículo 16 diz que o bando estava comendo, bebendo e fazendo festa. Davi e seus homens contemplaram aquela festa. Ele esperou o anoitecer, deixou-os beber e depois os atacou de surpresa. Davi mostrou através das suas atitudes que os seus inimigos não fariam mais festa com aquilo que era seu, porque naquele momento o ingrediente da festa era o povo de Deus. O inimigo não pode fazer festa às nossas custas. Você tem o direito de requerer tudo aquilo que perdeu. Tem o direito de buscar ao Senhor. Então diga agora você também: Senhor, não permitirei que o inimigo faça festa com aquilo que é meu. Prepare-se para o que Deus realizará na sua vida daqui a 15 dias, a um mês ou a 2 meses. Não importa. Nada poderá impedir a nossa caminhada. Nada poderá nos impedir de alcançar a nossa bênção quando confiamos no Senhor. Em vez do inimigo fazer festa com você, ele terá de vê-lo com Deus em um banquete espiritual. Davi resgatou tudo o que havia sido tomado pelos amalequitas. E eu profetizo que não irá lhe faltar nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. Até as pequenas coisas tiveram que ser restituídas. Davi acabou com a festa dos amalequitas e Jesus acabou com a festa do diabo. Estamos num tempo de resgate. É tempo de obtermos tudo o que nos foi tirado. Como Deus fez a Davi, assim fará também ao seu povo nos dias atuais. Ele mudará a nossa mentalidade de gafanhoto e ampliará a nossa visão espiritual, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então prepare-se para ver restituído na sua vida tudo aquilo que um dia o diabo tirou de você, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Pai, nós ouvimos aqui a tua palavra, vimos tudo o que o Senhor fez na vida de Davi e nós te pedimos também, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, dá a cada dia mais entendimento da tua palavra, para que nós possamos olhar não com a visão natural, com a visão humana, mas olharmos segundo a tua perspectiva, porque sabemos, Pai, que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. E da mesma forma que Davi um dia confiou no Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence. E temos a convicção da nossa vitória, porque é a Tua palavra que nos garante. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.